Olá, crianças! Aqui quem fala é a tia Elma do Raízes da Fé. Estou com muita saudade de vocês e sei que breve nós nos veremos novamente. Crianças, hoje o nosso versículo bíblico está em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é o nosso versículo bíblico de hoje. Vocês sabem qual é a nossa história bíblica de hoje, crianças? Davi e Golias. Havia um lugar chamado Israel. E o povo filisteu foi até este lugar onde estava o povo de Israel, que era chamado povo de Deus, e foi até ali para lutar com eles. Quem mandou o povo filisteu ali para lutar foi o diabo. Por isso que nós temos hoje tantos problemas, crianças. E aí, eles foram para lutar num lugar que era um vale. De um lado ficou o povo de Israel, que era o povo de Deus. Do outro lado ficou o povo filisteu. Crianças, esse povo filisteu tinha um homem chamado Golias, e ele era um gigante muito grande. Vocês já viram alguém muito grande? Pois é, ele era muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar novamente Davi e Golias. Olhem para vocês verem o quanto ele era alto. E todos os dias ali naquele vale, Golias ia até ali e provocava o povo de Deus. Ele gritava, ele zombava e ele falava assim, tem algum homem que será aqui para lutar comigo? Será que tem algum homem de coragem? E crianças, eu vou contar uma coisa para vocês. Os soldados de Israel estavam com medo. Mas um dia, Jessé, pai de Davi, disse para Davi que era apenas uma criança. Davi, vá até o vale levar comida para os seus irmãos. Vocês sabiam que os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel? E Davi foi. E aí ele chegando lá para levar a comida para os seus irmãos, veio o gigante, grande, forte, e começou a gritar e a falar contra o povo de Israel, e falava contra o próprio Deus. Davi, que era apenas uma criança, ficou irado, ele ficou com muita raiva, ele ficou zangado de ver aquele gigante maldoso falar contra o Deus de Israel. Vocês sabem por quê? Davi, ele conhecia Deus. Davi sabia que Deus o guardava, que Deus o protegia. Crianças, vocês sabiam que Davi, ele já havia matado um leão e um urso para proteger as ovelhas do pai dele? Porque era ele que cuidava das ovelhas. Então, quando Davi viu Golias gritando e zombando do povo de Deus, dizendo, mas não tem um homem corajoso aqui? Ele disse, eu vou lutar contra Golias. E Golias disse o seguinte, olha, eu quero que alguém do exército de Israel lute comigo, e aquele que perder vai ser escravo do ganhador. E Davi disse, eu vou lutar. Davi se encheu de coragem. Ele disse, eu vou lutar. E ele foi lá e disse para o gigante, o Golias, quem é esse incircunciso que vem contra Deus? E aí Golias começou a rir e a zombar, por quê? Golias dizia, olha, ele é apenas um garoto, ele não pode me machucar. E Golias ficou com muita raiva do povo de Israel, porque mandou apenas uma criança para lutar com ele. Só que Davi era protegido de Deus. Davi sabia que Deus era com ele. Davi conhecia a palavra de Deus, Davi obedecia a palavra de Deus. Então Golias chegou no vale e colocou aquela armadura, colocou o capacete, colocou tudo que ele precisava ali, e ele ria e zombava, e falava, esse garoto não pode me machucar. Mas Davi, conhecendo a Deus, pegou um estilingue, 5 pedrinhas,
Crianças, Golias, ele estava todo cheio de armaduras, mas havia uma pequena fenda aqui, ó, crianças, no meio da testa do gigante Golias. Então Davi, ele pegou o seu estilingue, colocou uma pedra e lançou contra o gigante Golias. Golias caiu para trás e caiu no chão. E Davi foi vitorioso. O povo de Deus venceu a batalha. Crianças, vocês sabem qual é a moral da história? Que nós não devemos ter medo de nada. Que nós honramos e glorificamos a Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus. E Davi cria. Ele conhecia a Deus. Davi venceu Golias, Davi venceu a batalha. Sabe por quê, crianças? Ele não teve medo. Davi conhecia a palavra de Deus. Davi, ele obedeceu a Deus e ele foi vitorioso contra os filisteus. E mais, crianças, quando Golias caiu no chão, quando o gigante caiu no chão, o exército de Israel correu atrás dos filisteus. Por isso a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os filisteus correram e fugiram do exército de Israel. Crianças, vocês sabem qual é o animal de Deus de hoje? Você sabe, Pedrinho? Eu, tia! Oi! Oi, Pedrinho! Oi, Você tia. sabe qual é o animal de Deus de hoje? Animal de Deus, tia! É. Eita, dá uma dica aí! Ah, ele tem muito pelo. É um urso! Não. É um cachorro! Não. É uma lhama! Não é. Caramba, tia, não é animal nenhum! O animal de Deus de hoje é o leão. Leão, tia! É o leão. Cadê? Vocês sabiam que o leão, ele vive nas planícies da África e que ele é considerado o rei da floresta? Mas apesar de ser considerado o rei da floresta, ele não gosta de entrar na floresta, crianças. Não gosta, ele gosta de ficar na planície, onde o seu pelo dourado se mistura com a rocha e com a areia. Crianças, vocês sabiam, Pedrinho, que o leão tem as patas muito fortes? Eu sei, tia, eu tenho um amigo que é um leão, é o leal. É o leal? As crianças conhecem o leal, né? É, e ele tem as patas muito fortes, a mandíbula muito forte. E o leão, quando ele ruge na floresta, todos os outros animais o obedecem. Ele tem uma autoridade, você sabia? Sabia, tia, ele é o rei da floresta, né? Isso, mas você sabia também, Pedrinho, que nós também podemos ser leões espirituais? Como assim, tia? Ah, a palavra de Deus, ela nos garante uma proteção. Então, as nossas crianças e você, Pedrinho, elas já nasceram de novo em Cristo Jesus, elas já foram justificadas. Então, quando vier um problema, uma dificuldade, nós vamos rugir a palavra de Deus com autoridade. A autoridade que já foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Pedrinho, vem uma situação, eu vou dizer o quê? Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Ah, então não vou dizer, não? Não, você vai dizer a palavra, nós vamos rugir a palavra de Deus. Aí, Pedrinho, vem outra situação, uma dificuldade em casa, está faltando algum mantimento. Nós vamos rugir, nós vamos declarar com autoridade a palavra de Deus. Eu já sou vencedor! Isso! Você vai dizer, eu já sou vencedor. Você vai dizer que todas as nossas necessidades já foram supridas. Tudo e você, como leão, naquele que me fortalece. Isso, e você, como leão, vai declarar a autoridade através de quê? Da palavra de Deus. Agora eu entendi, tia. Você... Então a gente pode ser forte como um leão. Pode. Espiritualmente. Espiritualmente. Através de quê, Pedrinho? Através da autoridade do nome de Jesus. Usando o quê, Pedrinho? A oração. E a palavra. A palavra de Deus, crianças.
Vocês gostaram do nosso animal de Deus de hoje? Muito legal, tia. Eu também gostei, crianças. E espero breve ver vocês. Estou com muita saudade. Tchau! Beijão, criançada.